pelo Amor, com Márcia Martins. Bom dia! A paz do Senhor para todos vocês que me ouvem nesta manhã. Bom dia, meu amigo Ivan Martins, fiel ali no Facebook. Bom te ver, Ivan, conectado conosco. Um abraço para o nosso irmão Valdir, que também nos ligou agorinha, né? Falando que o coração dele arde por missões, né, irmão Valdir do Evangelho Pleno. Que bom, né? Que bom saber que nós temos vocês conosco nas manhãs de segundas, quartas e sextas-feiras. Estamos aqui às 10 da manhã, pela graça de Deus. Flávia, bom dia, Luísa, bom dia a todos vocês. Como é bom, né, estar trabalhando na seara do Mestre. Nosso Deus, não tem salário melhor do que agradar, né, ao nosso patrão querido, nosso Deus amado. Salmo 89 para vocês. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que bom saber que nós somos tenda, morada, habitação do nosso Deus. Bom dia, Alcione, bom dia, Valtair. Gente, que coisa maravilhosa, que privilégio. Nós somos vasos de barro, mas nós temos um tesouro dentro de nós. Vamos honrar esse Deus que fez de nós sua própria habitação, nos escolheu para sua morada nesta terra. Que bênção! Fica ligado aí, porque hoje nós temos, como sempre, né, muita coisa gostosa, muita coisa bacana, muita coisa séria, muita coisa grave, tudo isso, né, para compartilhar com vocês. Alcione está saindo do Face dizendo que vai ouvir pela rádio. Tá bom, Alcione. Espero que a rádio esteja com a conexão bem boa, bem clara nesta manhã para você que está me ouvindo. Beto, lá do Beto Estufados, a irmã Zezé, né? Aí de volta, Ali Farha. Ali, eu penso que você nem fala o português, não é, Ali? O Ali vem só para me ver. Mas tudo bem, né? Que ele possa olhar esta imagem e ver, né, a glória de Deus, que as pessoas possam olhar para você e para mim e receber algo especial, que elas possam perceber que esse Deus de amor, que esse Deus de perfeição habita dentro de você, habita dentro de mim. Texto de João 20, a partir do 19. Jesus havia ressuscitado e o texto segue da seguinte maneira. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, né, um domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, eles estavam aterrados de medo dos judeus porque eles tinham assistido aquilo que eles fizeram com Jesus Cristo. Haviam crucificado o mestre deles, o líder deles, o Filho de Deus, né? Ontem eu estava vendo na Record um capítulo da novela Jesus, né? Eles
a parte que eles açoitam a Cristo, né? Como é terrível, né? Como o Senhor foi martirizado, como ele sofreu em nosso lugar para nos comprar, para comprar a nossa salvação. E quando os discípulos viram o que havia acontecido com ele, né? Morte de crucificação era a coisa mais terrível que podia acontecer a alguém naquela época. Humilhante, terrível mesmo. E eles estavam, por isso, né? Escondidos ali com muito, muito medo. Trancar as portas e Jesus entrou. Porque Jesus, mesmo quando você se tranca nos seus medos, ok? Mesmo quando nós nos trancamos em nossos medos, né? Por trás das portas dos nossos medos, Jesus é o único, né? Que consegue entrar. Ele entra com a luz dele, com o amor, com a libertação, com tudo aquilo que nós necessitamos. Ele passa através dessas portas do medo para nos trazer alegria, para nos libertar, ok? E foi isso que aconteceu. Jesus entrou, mesmo com as portas trancadas, ele entrou. Jesus é aquele que entra, e quando ele entra, ele transforma todas as coisas no nosso interior. Onde Jesus entra, tudo é transformado, né? Tudo é tremendamente transformado, de trevas em luz, de medo em glória, em libertação, em coragem, em alegria. E Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Resultado da cruz. Primeiro resultado da cruz. Jesus passou pela cruz e ele trouxe paz. Ele entrou, se colocou no meio dos discípulos e disse: paz seja com vocês. Só a cruz de Cristo é capaz de trazer verdadeira paz ao coração do homem, porque ela nos reconcilia com o nosso Deus. Ela nos reconcilia com o nosso Pai. E isso é a verdadeira paz que nós podemos ter, né? Estar bem com o nosso Deus, estar, né, em sintonia com Ele, estarmos, né, um com Ele, sermos um com Ele, estarmos caminhando em amor. Bom, a cruz é isso que ela faz. Ela estabelece paz entre o céu e a terra, paz entre judeus e gentios, mas é uma paz diferente, não é a paz que o mundo fala dela, é uma paz que só o Senhor pode nos dar, que excede todo entendimento, não é? É uma paz que você pode desfrutar dela, mesmo em meio à guerra. E a cruz trouxe paz. Ele disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Está vendo aqui o fruto do meu sacrifício por vocês, não é? Eu trouxe a paz entre o homem e Deus. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Apenas uma pequena palavra. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Vocês já imaginou? A Bíblia às vezes é tão concisa, né? Você imagina, se você, né, tivesse naquela situação, você viu, né, aquele que você cria como sendo filho de Deus, aquele no qual você depositava todas as suas esperanças. Você viu ele sendo crucificado, você viu ele morrendo ali na cruz de uma maneira terrível, nu, todo rasgado, não é? E de repente, Jesus aparece de volta, ressuscitado, não estava mais morto, eles sofreram tanto. Jesus aparece para eles agora vivo, né? Vivo, completamente, né? Restaurado, glorioso. Imagina a alegria daqueles discípulos, né? E como que imediatamente todo aquele medo foi embora, né? Porque a presença do próprio Deus estava no meio deles. E mais que isso, Jesus repete
paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isto soprou sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. A cruz conquistou para nós o Espírito Santo. Esse Espírito que agora está no seu ministério terreno, nos consolando, nos confortando, nos revelando toda a verdade. Hoje é o Espírito que está agindo na igreja, né? Estamos na hora do ministério do Espírito Santo. O Espírito, ele tem, né, a tarefa de conduzir o homem, de revelar, né, sobre o pecado, a justiça e o juízo. E nós vamos falar com vocês sobre isso nos próximos programas, porque hoje nós ainda vamos prosseguir no nosso estudo de como você entra na terra da promessa. Mas vejam, resultado da cruz, né? O Espírito Santo foi assoprado sobre eles e do medo eles passaram à ousadia, porque agora o próprio Espírito de Deus, né, que estava com eles, a partir daquele instante passou a estar dentro deles, né? Eles aspiraram a vida de Deus, a vida do Espírito de Deus. E por isso, né, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, porque Jesus foi enviado no poder do Espírito, né? Ele foi batizado no Espírito, foi enviado no poder do Espírito. E ele diz, assim como o Pai me enviou, né, neste mesmo poder do Espírito, eu os envio. A primeira palavra de Jesus para aqueles homens que estavam trancados ali, a portas fechadas, né, dentro daquele lugar que parecia seguro para eles, foi: sai, eu envio vocês. Eu envio vocês no poder do meu Espírito. Essa foi a primeira ordem que Jesus deu para a sua igreja. Eu estou enviando você, igreja, no poder do Espírito. Vá, né? Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqueles que estavam ali, fechados, com medo, eles não tiveram mais medo de nada. Não tiveram mais medo de serem perseguidos, medo do sofrimento, nada disso, né? Tudo o que eles queriam era honrar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, obedecendo e indo, não é? Sendo enviados. A igreja, ela não deve ficar de portas fechadas, não é? Pessoas trancadas dentro de um espaço, ali tentando se proteger uns aos outros. Não! Deus é um Deus de poder e Ele nos chama para fora e Ele nos envia com a mensagem dEle. Nós somos mensageiros de Deus. Assim como o Pai enviou Jesus Cristo para nos trazer salvação, como discípulos de Cristo, nós somos enviados a levar salvação a todos, os de perto de Jerusalém, os de Samaria, de mais longe, de Judéia, até os confins da terra. O Senhor nos chama para, né, levar essa boa nova de tanta alegria, né? Que a morte não pôde segurar Jesus Cristo, o mal não pôde derrotá-lo. O poder de Deus o ressuscitou e ele reina, e ele pode todas as coisas, e ele nos deu este nome que é sobre todo nome, no nome dele nós somos enviados, assim como ele foi enviado pelo Pai para trazer salvação, para nos reconciliar com o Pai. Nós somos enviados com esta mesma tarefa de anunciar que Jesus ressuscitou, que ele derrotou o reino das trevas, que nós podemos nele ter perdão de pecados e reconciliação com o nosso Deus. Bom dia, Ivaneide. Paz do Senhor para todos vocês que me escutam.
Olá, Edgar. Edgar de Bolívia. Um abraço para você, para Cláudia, todos vocês aí em Bolívia. Ok? Dios le bendiga, hermano. Bom, vamos que vamos. Eu quero me posicionar com vocês, ok? Trazer a minha opinião, não só a minha opinião, mas a minha posição com relação a determinadas profecias que têm circulado no WhatsApp, no Facebook, whatever, onde tem jeito de ir, essas profecias, elas vão, não é? E eu recebi uma dessas profecias essa semana que passou, ouvi aquelas palavras e levei o assunto diante do Senhor. Não só levei o assunto diante do Senhor, como também discuti, né, este meu ponto, essa minha maneira de ver, discutir com outros amigos, amigas, né, pessoas que têm bastante preparo teológico, para que eu não estivesse assim isolada, né, nisso que eu vou estar falando para vocês. Porque eu tenho muito temor de Deus, não é? Então, eu sou bastante cuidadosa com as minhas opiniões, aquilo que eu compartilho com vocês. E é neste temor do Senhor que eu quero estar comentando essas profecias que estão circulando né, na mídia de maneira em geral. A que tipo de profecia eu estou me referindo? São profecias que falam de destruição. São profecias que falam de um Deus que está irado e que vai visitar com destruição, que vai visitar com julgamentos, com ira, matando, né? Inclusive visitar a igreja de maneira que alguns pastores que estão fora de posição vão dormir, não vão acordar, porque Deus vai tirar a vida deles de repente, né? Que a sepultura está aberta para vários desses líderes que estão fora de posição, ou seja, é um Deus que está julgando e que está tirando a vida, e que Deus vai visitar, né, o Brasil com tsunamis, com terremotos, com muita destruição, com muitas mortes. E uma dessas últimas profecias que eu escutei, a profeta, ela estava vendo, né, corpos boiando por todos os lados, contemplando toda essa destruição, e ela foi falando, né, que vai vir grande destruição sobre os Estados Unidos, inclusive sobre Portugal. E no dia seguinte, eu vi realmente uma reportagem, né, eu vi no meu celular, acho que foi no YouTube ou no Google, falando que em 1755 houve um grande terremoto em Portugal, que houve uma grande destruição e que há uma falha, né, geológica, e que a qualquer momento poderia acontecer novamente. É algo que não se prevê quando pode acontecer. Um terremoto de tamanhas proporções, com tsunami, que poderia ceifar até 27 mil vidas, algo assim astronômico, terrível, não é? Então, esses profetas, eles estão anunciando esse tipo de coisa. Deus visitando, trazendo morte, trazendo julgamento, trazendo destruição. E no momento em que eu ouvi essas palavras, eu falo, Senhor, o Senhor me perdoa, mas eu quebro essas palavras em nome de Jesus. Eu não concordo com essas palavras, eu discordo de destruição, eu discordo de guerra, eu discordo de qualquer coisa que possa trazer morte, e morte exatamente aos ímpios, morte exatamente àqueles que estão na igreja do Senhor fora de posição, não é? Por que eu discordo
né? Eu falava isso com o Senhor. Por que, Senhor, eu discordo? Porque o Senhor não precisa mexer um dedo para a destruição dos ímpios, nem para a destruição daqueles que estão achando que estão salvos, que estão na igreja, que estão fora de posição. Bom dia, Olga, querida. Eu estou comentando aqui, Olga, as profecias que estão rodando na internet e que falam de um Deus que está irado e que está trazendo julgamento, que está visitando as nações com terremotos, com tsunamis, com grande destruição. E eu estou comentando que eu discordo, né, da maneira como isso está sendo colocado. Então, vamos lá, vamos adiante. Eu falei isso com o Senhor. Senhor, o Senhor não precisa matar os ímpios, porque o diabo já faz isso muito bem. O diabo é aquele que destrói, que mata, e ele está fazendo isso, né, de uma maneira muito bem feita. Inclusive, ele está tendo o apoio de toda a mídia para divulgar amplamente o que ele tem feito, como ele tem destruído as vidas, como ele está matando, não é? Roubando. Nós vemos esses noticiários de TV, qualquer deles você liga, é só esse tipo de notícia. Eles estão glorificando a obra de Satanás. Veja como eu faço bem, como eu destruo bem o ser humano. Então, Satanás está nesta obra de destruição, ele não precisa da ajuda de Deus para matar os ímpios. Eles já estão condenados à morte e morte eterna. Satanás também não precisa de ajuda para destruir, né, aqueles que se julgam crentes, que se julgam discípulos de Jesus, mas que estão no pecado, né, que não nasceram de novo. Ele não precisa de ajuda para esta obra que ele está fazendo, porque além do próprio Satanás estar fazendo a obra, ele tem a ajuda do ser humano, né? Ele tem a ajuda de todo ser humano que está a serviço dele para executar esta obra de destruição muito bem executada. Olha o que o ser humano está fazendo com a natureza, destruindo a natureza, né? Olha o que o ser humano está fazendo com o nosso alimento. Essa semana eu divulguei, né, algo que recebi, como que o alimento transgênico, você procura, o transgênico ele tem um T na embalagem. Se você achar aquele T na embalagem, não consuma, porque o milho transgênico, os cientistas acabaram de publicar uma pesquisa que eles fizeram de 2 anos, os ratinhos que comeram do milho transgênico com tumores enormes de câncer, né? Isso está sendo divulgado agora para ver se alguém toma alguma providência. Enfim, não é? O ser humano, ele está muito bem assessorado por Satanás e está fazendo a obra do diabo né, com eficiência. Não precisa da ajuda de Deus para destruir o homem, para destruir a terra. Não, o diabo não precisa. Basta Deus cruzar os braços que tudo vai acontecendo normalmente. Porque o Senhor viria, né, com raiva ainda, descontar, né? Falar, peraí, o diabo está devagar, deixa eu matar os ímpios mais depressa, deixa eu mandar os tsunamis, os ciclones, né? Os terremotos, deixa eu destruir. Não, Deus não é um Deus de destruição. Deus lidou com o povo dele, com os judeus no Antigo Testamento, e lidou com as nações no Antigo Testamento. Ele lidou de uma forma diferente, não é? É Antigo Testamento, é história antiga, ok? Antes de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um marco. A partir de Jesus Cristo, nós vamos ver um Deus que está trabalhando para promover a redenção, a salvação do maior número de pessoas possível. E você lê lá na palavra que alguns falam, Deus está falando que vai destruir, e realmente esta palavra que Deus vai destruir está lá em Apocalipse, lá no fim. Depois que ele retira a igreja, ele vai derramar a ira dele, mas ele não vai derramar a ira dele sobre a igreja. Por quê? Porque no tempo presente, Deus, o Pai, ele já derramou toda a ira dele sobre Jesus Cristo. Toda a ira de Deus foi descarregada sobre Jesus Cristo. Então, em Cristo Jesus, nós temos absolvição de pecados.
nós temos paz com Deus. É o que Jesus falou, paz seja entre vocês. Em Cristo Jesus nós temos salvação. E o Pai não enviou o seu Filho para morrer em vão. Não é? A morte de Jesus, ela tem que ser, né, o sacrifício dele tem que ser muito valorizado. Por isso ele enviou os discípulos dele com, né, a pregação do Evangelho, para que eles recebam a Cristo como seu Senhor e Salvador, para que nós possamos ser salvos da ira vindoura. Ira vindoura, não é agora, ok? Então, o que pode estar acontecendo com estes profetas? Se Deus não está no negócio de matar, Deus está no negócio de salvar, não é? Deus está no negócio de valorizar o sacrifício de Jesus Cristo. Deus nos manda pregar o Evangelho, Deus nos manda orar, interceder, não é? Interceder mesmo assim, né? Como a palavra fala, Deus ele não está sendo tardio em vir com o julgamento, ele está sendo longânimo, paciente, para que muitos possam se salvar. Isso é o que Deus quer fazer, adiar ao máximo o juízo, para que muitos possam entrar pelas portas da salvação, antes que elas se fechem. E essas portas, quem tem as chaves, é a igreja. Nós temos as chaves dessas portas, essas portas do inferno que estão retendo as almas por trás delas. A nossa missão é salvar, a nossa missão é orar, segurando a mão do Pai. Pai, espera só mais um pouquinho, vamos ver se nós conseguimos levar a salvação para mais pessoas que ainda não foram alcançadas. Temos pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, aos milhares de milhares, né? O próprio Jesus, quando ele falou que o pai, né, o dono da terra, queria cortar aquela figueira, a figueira era símbolo de Israel, qual foi a atitude de Jesus? Não, espera um pouquinho, eu vou adubar a terra, né, vou fazer alguma coisa aqui. Se depois disso, essa figueira, né, continuar estéril, então o Senhor corta, né, porque Deus sempre é um Deus de amor, é um Deus que quer que você caminhe uma milha a mais com a pessoa, não é? Então, Deus está neste tempo da nova aliança, o tempo da graça de Deus. A graça de Deus que nos conduz ao arrependimento, não é? Ao arrependimento e ao perdão dos nossos pecados e à nossa salvação. Estamos nesse tempo maravilhoso da graça que foi comprado pela vida de Jesus Cristo, entregue por nós um preço altíssimo. Porque Deus quer muitos filhos e Jesus ele vai conduzir muitos filhos à glória. Então, queridos, você pode perguntar como eu, né? Perguntei, como eu conversei com amigos que eu sei que tem uma boa teologia estruturada, né? Eu falei, espera aí, eu estou pensando isso, o que você acha? E a pessoa, não, você está certa, né? A palavra, você está de acordo com a palavra de Deus. Eu falei, mas e quanto a estes profetas? Porque eles parecem estar tão convictos daquilo que eles estão dizendo. O que acontece com esses profetas? Vou dizer para vocês o que acontece. A visão é verdadeira. A pessoa está tendo aquela visão da destruição. Mas, quando ela vai falar aquilo que ela está recebendo, porque o que ela está recebendo é Deus mostrando o que o diabo está para fazer. E quando Deus te revela o que o diabo está para fazer, ele está fazendo isso como um alerta para que você ore contra, para que o diabo não faça, para que ele não consiga destruir, para que ele não consiga matar. A nossa oração é contra todas essas coisas, discordando, não admitindo, levantando intercessão e dizendo, eu me coloco contra. Né? Teve esse ciclone que matou aí, já nem sei, já computaram mais de 500 pessoas, sei lá quantas ali em Moçambique, em todos aqueles países ao redor. Se nós não tivéssemos nos levantado e orado contra aquele ciclone, a destruição teria sido muito mais terrível do que já foi. Então, esse é o nosso papel, é lutar contra aquilo que o diabo pretende fazer. Então, quando esses profetas recebem essas visões de destruição, eles se confundem ao falar que é Deus quem está trazendo essa destruição.
Não é Deus quem está trazendo essa destruição. Eles se confundem ao dizer que Deus vai visitar Portugal com destruição, vai visitar Brasil com destruição. E ao trazer esta palavra dessa maneira como eles trazem, como que Deus vai fazer aquilo, eles estão liberando uma palavra profética de destruição que o diabo vai pegar para cumprir com muito prazer, porque, né, você está afirmando que isso vai acontecer e atribuindo isso a Deus. Não, você tem que atribuir isso ao diabo. É o diabo. Mas Deus está te mostrando o que o diabo está para fazer, para que você alerte o povo de Deus, para que você conclame os intercessores para orar, para fazer frente ao reino de Satanás, para dizer não a ele. Você não vai levar essas almas para o inferno, nós queremos mais tempo. Senhor, tem misericórdia, nós queremos alcançar essas vidas antes que elas sejam ceifadas. Essa tem que ser a nossa posição. Mas por que é que estes profetas trazem esta palavra como sendo Deus trazendo destruição? Por um ensino errado que eles receberam, uma teologia doente, errada, né? Porque eles estão vivenciando e trazendo essa palavra baseado na lei, baseado no Deus lá do Velho Testamento, não é? Quando as coisas eram, né, Deus ele agia de uma maneira diferente com as nações, com o povo dele, era outro tempo. Então, a igreja não tem feito diferença entre lei e graça. A dispensação no tempo da lei é uma. Você tem Deus agindo de uma determinada maneira. Jesus não tinha vindo, Jesus não tinha pago o preço, Jesus não tinha introduzido salvação para a humanidade. Agora nós temos o recurso de salvação para a humanidade. Deus está aguardando que o máximo de pessoas possam ser alcançadas para Cristo Jesus. Então, estes profetas, eles estão confusos com relação a quem é que está matando e quem é que está salvando, por uma teologia, um aprendizado errado que eles receberam. Eles têm na cabeça deles um Deus irado, um Deus que pune, não é? Um Deus que não está funcionando na base do amor, na base do perdão, na base da graça. Falta este entendimento a estes profetas. Então, quando a mensagem passa por eles, em vez de entenderem, né, que Deus está mostrando para eles, Deus está falando, mostrando o que Satanás vai fazer, eles atribuem essa maldade, essa destruição, atribuem a Deus. E isso é terrível, porque aí você fica com um entendimento de quem é Deus completamente corrompido, né? O diabo apronta e Deus leva a culpa. O diabo promove morte, promove destruição e Deus leva a culpa. E é isso que o diabo quer sempre fazer. O diabo quer que a gente entenda Deus de uma maneira errada. Não é? Ele quer corromper, né? Que a gente pense que o caráter de Deus é diferente daquilo que é a verdade. Né? E o Pai, ele quer que nós o amemos, que nós o conheçamos. O que adianta Deus enviar catástrofe e matar um monte de gente? Aí fica todo mundo morrendo de medo. E aí vem todo mundo para a igreja, todo mundo compra uma Bíblia morrendo de medo, né? Para escapar à destruição. Não é isso que Deus quer. O Senhor, ele quer que nós o amemos de livre e espontânea vontade. Que tipo de amor é esse que vem pelo medo? Não existe isso. Você sabe por quê? Porque o medo e o amor são completamente opostos, né? O perfeito amor, ele lança fora todo medo. O perfeito amor é o nosso Deus, o perfeito amor é Jesus Cristo. E ele lança fora todo medo. Os discípulos estavam ali trancados, com as portas fechadas, morrendo de medo. Quando Jesus entra, ele traz a paz, ele traz o Espírito de Deus. Ele, né, empodera aqueles discípulos para sair e pregar o Evangelho e inaugurar a igreja de Deus, a igreja no mundo inteiro. Estamos aí com, né,
a igreja no mundo inteiro, mais de 2000 anos depois, porque eles receberam poder de Deus. E quando você tem o Espírito de Deus, quando você tem paz com Deus, quando você tem o poder de Deus, isso lança fora todo medo, porque você sabe que você tem um Deus poderoso que você pode confiar. Então, como esse Deus vai querer colocar terror? Vou colocar terror, vocês vão ver, porque vocês estão agindo mal, igreja, você está desconcertada, ímpio, você está fazendo coisas terríveis, né? Deus julgou o povo de Canaã. Chegou o momento que a medida de iniquidade deles chegou e Deus julgou, né? Mandou matar todo mundo, mas isso lá na antiga aliança. Jesus não tinha vindo. Você tem que valorizar o sacrifício de Jesus, né? Jesus, ele muda tudo. Você tem até mesmo o calendário. Antes de Cristo, depois de Cristo. Ok? Não podemos aí estar misturando as coisas. Bom, até perdi um pouco aqui da meada. Pulou aqui a programação. Como eu estava dizendo para vocês, o que acontece com esses profetas? Isso é muito perigoso, porque a gente, né, porque não está sendo feito um ensino da palavra de maneira correta, as pessoas, então, elas entendem mal a Deus, elas julgam mal a Deus. Deus, ele quer filhos que o amem, e ele não vai conseguir isso colocando terror nas pessoas, não. Quem coloca terror é o inimigo. Então, quando você ouvir essas profecias, você filtra, você pode entender, poxa, é isso que o diabo está querendo fazer. Mas eu quebro essas palavras desse profeta. Isso não vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Não vai ser assim. Nós vamos orar, vamos abençoar o Brasil, vamos abençoar os Estados Unidos, vamos abençoar as nações da terra, porque nós somos chamados para liberar palavras de bênção. E não palavras de destruição, não palavras de julgamento ou de maldição. Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Deus está no negócio de salvamento, de salvação, de resgate. E você não pode trabalhar junto com Satanás, né? Falando que é Deus que está fazendo essas coisas, não. Você tem que trabalhar junto com Deus, abençoando, profetizando bênção, se posicionando em intercessão, em guerra contra Satanás e contra toda a maldade, contra toda essa destruição, né, que ele quer trazer. Mas não vai. Em nome de Jesus, nós lutamos, ok? Vamos continuar lutando para que venha o reino de Deus, ok? Agora, né, que seja feita a vontade de Deus, tanto na terra como no céu. E a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Né, a marcha nupcial, eles usam, né, lá em Israel como marcha nupcial. Vem com paz, shalom, bechalom, que coisa maravilhosa, né? Queridos, mas como eu estava dizendo, do poder das nossas orações, nós precisamos continuar intercedendo por Moçambique, Zimbábue, aqueles países que foram atingidos pelo ciclone Idai, porque é grande o número de mortes, eles ainda estão com lama até nas canelas, né? Ontem eu dormi orando, pedindo ao Senhor que qualquer pessoa que ainda esteja lá, perdida, ilhada, que ainda não foi resgatada, que essas pessoas possam ser encontradas em nome de Jesus. E eu digo para vocês que eu só não vou para lá ajudar, lá em Moçambique, lá na África, a minha vontade é ir, mas eu acho que eu ia dar mais trabalho do que ajudar. Então, eu oro daqui à distância mesmo. Bom dia, Vivian, querida, paz para você. Então, veja bem,
precisamos continuar orando, porque eles estão em meio d'água, né? Sem água para beber, sem alimento. Já eram pessoas tão sofridas, tão pobres, tão sem recursos, não é? E agora a situação está uma catástrofe. Vamos continuar orando. E vamos orar abençoando o Brasil. Tivemos notícias ontem, conversei com a pastora Tânia, ali de Pacaraima, fronteira de Brasil com Venezuela, lá em Roraima, lá ao norte do Brasil. Ela me disse que chegaram aviões russos carregados de soldados ali na fronteira de Venezuela com o Brasil. Não é? A Rússia sempre quis botar o pé no Brasil, mas nós não permitimos, em nome de Cristo Jesus. Isto não vai acontecer, porque nós temos autoridade do nome de Jesus Cristo para orar e para determinar, e nós determinamos que as fronteiras entre Brasil e Venezuela estão fechadas de uma maneira sobrenatural, que nenhum príncipe da guerra vai entrar no território brasileiro. Por que os russos querem entrar? Eles são o segundo maior produtor de armas no mundo e eles querem vender as armas deles, eles querem gastar as armas dele. Mas no Brasil, não. Nós profetizamos, o Brasil é um lugar de paz, nunca houve guerra. O Brasil é uma cidade de refúgio, o Brasil é um local de refúgio. Deus tem planos especiais para a nossa nação e nós barramos a entrada de todo principado de guerra nas fronteiras da nossa nação. Este é o nosso papel. Esta é a autoridade que de Deus procede para nós, no nome de Jesus Cristo, de orar e de determinar. Todas as coisas são determinadas, primeiro, né, nas regiões celestiais, no reino do Espírito, então se manifestam aqui na nossa terra. E as palavras são algo importantíssimo. Deus criou o mundo pelas palavras e Deus nos dá autoridade na nossa palavra. Por isso, compartilhei com você. Vivian, dá uma olhadinha depois no Facebook, o meu editorial de hoje, ok? Você vai gostar muito, depois você acessa lá para assistir o que eu vinha falando até agora, né? Nós temos, né, que tomar cuidado mesmo com aquilo que nós falamos, né? E não atribuir a Deus aquilo que é do diabo e tomar uma posição. Nós somos os valentes do Senhor, ungidos pelo Espírito de Deus, para proclamar as grandezas do Senhor, para proclamar, né, o reino de Deus, para proclamar a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E não vamos permitir que o diabo venha querer traspassar as fronteiras, vir para o nosso território, trazendo guerra, trazendo destruição. Nós dizemos não, em nome de Jesus. Nós abençoamos a nação brasileira, abençoamos as autoridades, abençoamos o presidente, que Deus dê a ele sabedoria, né? Ao vice-presidente, abençoamos também aquele vice-presidente, amarramos a boca dele para que ele não venha falar nada que ele não tenha que falar, que ele não venha fazer nada que ele não tenha que fazer, que ele se submeta à autoridade, né, constituída do presidente da República, ok? Nós fazemos isso em nome de Jesus. Viva, chegou atrasada, Viva, tudo bem, mas eu vou mandar lá para o seu WhatsApp, depois você dá uma olhadinha, porque o Senhor tem falado aqui neste microfone para orientar o povo dele, para proclamar que Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus maravilhoso, um Deus de graça, um Deus perdoador, e Ele quer que você o ame, ok? De toda a tua força, de todo o teu coração, que você não tenha medo, e sim respeito, temor, vontade de fazer esse Deus feliz contigo. Muito bem, então vamos orar pelos países ali da África, ok? Que estão inundados, não deixe de colocá-los em suas orações, assim como o Brasil, assim como Portugal. Nós também repreendemos esse terremoto em Portugal, né? Vamos com as nossas orações protelar, adiar,
barrar toda a ação do inimigo, né? Para que haja salvação em toda a terra. Queridos, então, um outro assunto, né? Por falar em oração e intercessão, eu quero pedir que vocês continuem orando pelo projeto Asra, o projeto Esperança, ali no sul de Delhi, na Índia. Essa semana, né, a pastora Mona, ela foi com o esposo dela, com as professoras, lá para o Sanjay Camp, foram pintar novamente a escola, pintar os troncos de árvores que ficam dentro da escola, né, refazer toda a decoração, consertar as cadeiras, mesas, tinha mesa que quebrou, né, que as crianças apoiam para escrever, e consertar os ventiladores. O esposo dela foi checar os ventiladores, tinha ventilador estragado, porque agora terminou o inverno e começa o verão, que é um tempo de muito sofrimento, né? Se o inverno é tempo de sofrimento por causa da chuva para eles lá, o verão, né, é algo assim, terrível, né? É insuportável. Então, eles precisam dos ventiladores funcionando. Então, ele foi checar a rede elétrica, então eles estavam dando uma arrumada na escola. E eu preciso enviar essa semana, né? Eu preciso enviar, possivelmente amanhã, vou estar enviando o suporte para pagar as professoras, para comprar alimento para as crianças, para todas essas despesas. E nesta quinta-feira, né, que vocês possam estar orando, que a pastora Mona vai fazer mais um encontro de crianças, reunir as crianças lá na igreja, e um encontro de mães também, né? Eles amam quando, né, eles vão, fazem esse encontro, eles cantam, eles têm algo para comer, mas tudo isso é despesa, né? Nós precisamos aí estar enviando recurso para que o projeto possa ir adiante. Eu convido você para adotar também crianças deste projeto, para que a gente possa continuar essa obra linda que Deus confiou às nossas mãos, ok? E outra boa notícia, que a escola que os filhos da pastora Mona estudam é uma escola cristã, embora os professores são hindus, mas é uma escola cristã. E eles fizeram uma encomenda de Bíblias para crianças, e essas Bíblias para crianças chegaram. E eles vão passar essas Bíblias para as mãos da pastora Mona, para que as nossas 60 crianças e até outras mais, porque, embora nós temos 60 crianças nas escolas do Mazdur e do Sanjay, existem as crianças lá do campo do Iraque, que nós não conseguimos ainda abrir a escolinha para elas, mas elas vêm aos encontros com as crianças, elas estão recebendo a pregação do Evangelho. Também nos outros slams, elas estão, nas outras favelas. De vez em quando, a pastora Mona está indo visitar para cantar com as crianças, falar de Jesus, né? Ouvir, né, o que está acontecendo com elas. Então, essas Bíblias, que maravilha, né? Uma doação que vai poder chegar. E os professores têm se esforçado para que as crianças possam ler o Hindi, porque elas falam Hindi, mas para ler e escrever não é fácil, porque inclusive você escreve de um jeito e lê de outro, né? Então, elas levam bastante tempo sendo alfabetizadas. E que Deus possa capacitar as crianças a estar lendo essas Bíblias, né? Isso foi uma bênção aí que Deus enviou, porque Ele está muito interessado em que a gente alcance essas grandes favelas da Índia com a salvação de Jesus Cristo. E nós estamos chegando até eles através das crianças, né? Através da escola. Que você possa nos ajudar a ir adiante com o projeto Asra, ok? Faça a sua oferta, faça o seu depósito, porque eu só conto mesmo, né, com a boa vontade de vocês, com o compromisso que vocês fizeram com o Senhor, para que a gente possa seguir adiante, ok? E esse é o melhor dinheiro que você pode gastar, é a melhor maneira que você pode gastar esse dinheiro, porque esse dinheirinho vai comprar almas eternas para o Senhor. Ele vai ser aplicado, né, na pregação do Evangelho. E quando você chegar, né, na glória, quando você chegar, Jesus pessoalmente vai poder te galardoar, te agradecer
né? E aqueles que foram salvos através da sua oferta, através do seu investimento na pregação do Evangelho, eles vão vir, né? Te recepcionar lá no céu, te agradecer, né? Porque você pensou um pouquinho neles. Se você quer fazer parte desta obra missionária, né, que Deus nos deu o privilégio de colocar isso em nossas mãos, o privilégio de você poder participar, né, lá na Índia, tão longe, né, estender a sua mão e tocar aquelas crianças que precisam desesperadamente, né, de Jesus, de comida, de roupa, de tudo. Muito bem. Você me acrescenta aí no seu WhatsApp, ok? E você vai receber, então, o número da conta e informações, né, sobre o projeto. A nota aqui é 32, de Juiz de Fora, o DDD, depois 991 95 9489. Estou contando com você para que a gente possa alcançá-los para Jesus. Amém? Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. There's nothing more I need than you, God. You can take every part of my Lord, and I'm not gonna hold anything back anymore. Gente, quando eu começo a falar, o tempo vai passando e quando eu vejo, né, nós temos aí poucos minutos para prosseguir com o nosso estudo. Né, como entrar na Terra Prometida. Nós estávamos compartilhando a respeito do que você não pode fazer enquanto você espera, porque o povo estava ali no deserto num tempo de espera para entrar de posse da Terra Prometida, não é? Eles tinham que parar, aguardar, a nuvem se movia, eles se levantavam, se moviam novamente, né? E nós temos que aprender algumas lições do que não se fazer enquanto se espera. Números 9, 15 e 10, 16 vai falar sobre esse movimento ordeiro das tropas de Israel, né? Nós vimos isso. E vamos prosseguir aqui. Eu já estava para compartilhar agora, depois da rebelião. Depois daquela rebelião que eles fizeram, o bezerro de ouro, o povo ele teve que aprender a se mover com a nuvem de Deus, em obediência e em espera, seguindo a vontade de Deus, né? Quando é que eles deveriam se mover, quando é que eles deveriam parar. O que move o homem normalmente é o prazer, e não a nuvem, não o Espírito de Deus, não a glória de Deus. O que move o homem comum é o prazer. Quando nós temos que esperar pelo Senhor e nós não temos meios de nos satisfazer nele, nós achamos, né, que não vai dar, jogamos tudo para o alto. Tá? Então, nós acabamos pegando aquilo que Deus nos dá de melhor, fazemos bezerro, como aquele povo, né? E voltamos igual Pedro, voltou a pescar, e todos os tesouros da salvação nós jogamos fora. O sistema de pensamento do Egito ainda estava no povo, nós vimos isso, né? Não tinha saído aquela maneira de pensar. Esperar em fé é o nosso desafio. Esperar em fé é o desafio. Esperar faz a carne ter fome, nós vimos isso. Né? Ele nos leva de volta ao Egito, como Abraão nos disse que houve fome na terra, ele foi de volta para o Egito. E chegando lá, né, falou que Sarai não era a esposa dele. Bom, o caso é que nós sempre estamos esperando. Sempre numa agonia interna, porque nós estamos aguardando a revelação dos filhos de Deus, conforme está lá em Romanos 8 e 19. Sabemos que Jesus Cristo vai chamar a sua igreja do meio da nuvem à sua gloriosa presença.
Custa aprender para nós a esperar, a confiar, sem agir por conta própria, sem esquecer as promessas, o que nós já conhecemos de Deus, né? Mas tudo leva tempo sendo gerado, como no ventre de uma mulher. Nós vimos que o tabernáculo foram 9 meses sendo construído. O bebê é 9 meses no ventre da mulher. Não há como você trazer à existência uma semente sem primeiro ela ser incubada e ela completar o ciclo de vida dela. Tudo leva tempo, né? A grávida, ela fica impaciente também, né, Vivian? A mulher, quando está grávida, ela fica impaciente, doida para a hora do nascimento do bebê. Mas tem que esperar o tempo de Deus, né? Bom, vamos em frente. Ai, só tem 3 minutinhos. Eliseu, o profeta Eliseu, ele deu início ao seu ministério no Rio Jordão. Elias, Eliseu, João Batista e Jesus, todos eles tiveram seus ministérios marcados pelo Rio Jordão. O rio que desce, Jordão significa o rio que desce. Ele descia lá do Monte Hermon, desaguando no Mar Morto, levando vida por todo Israel. Bom dia, Riva! Tudo bom, querida? A Riva está lá de Boston. Paz do Senhor para você. Gente, passar o Jordão, que é a nossa proposta, é passar o Jordão, significa começar o seu ministério, dar início ao cumprimento do seu chamado, ver as promessas de Deus se cumprindo em sua vida. Você quer ver as promessas de Deus cumprindo em sua vida? Isso significa passar o Jordão. A palavra de Deus, escrita e falada, tornando-se mais real do que a sua própria realidade física, do que a própria realidade física de sua vida. Você passa a viver como a verdade, a palavra de Deus, escrita e falada, ela passa a valer na sua vida. Isso é você entrar na vida abundante, isso é você atravessar o Jordão. O seu olhar, quando o povo atravessou o Jordão, né? O olhar desse povo, não se voltava mais para trás em direção ao Egito, nem ansiando fugir, nem ansiando voltar. Queridos, nosso tempo se foi. Desculpem, mas se Deus quiser, sexta-feira vamos aqui continuar com o nosso estudo Como Entrar na Terra Prometida. Gravei bem aqui, onde nós paramos, para a gente seguir adiante, porque você vai ver que vale a pena você descobrir como entrar na Terra da Promessa, ok? Olha, fiquem na bênção, na graça de Deus. Já vou me despedindo aqui. Meu tempo acabou. Foi um prazer estar com vocês mais essa manhã. Que o Senhor te encha de vida, de graça, de glória, para você desfrutar este dia na presença dEle. Amém?